Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Hora Técnica, uma produção da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo. E hoje, trazendo uma obra construída pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos, em parceria com a Fundação Dom João VI de Nova Friburgo. Tem toda uma história, como isso nasceu, toda a pesquisa, e a gente vai contar aqui, né? Estamos com a presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo, né? Então, com a Yasmin Juliassi, estamos com a representante aqui hoje da Fundação Dom João VI, a Anita Mancini, e a comunicadora Bárbara Gouveia, que colocou tudo que a gente falou e montou, botou isso em escrita, né? Botou isso, né, num conto. Yasmin, vamos começar, né? Vamos começar aí. E a gente não pode deixar, Daniel, de falar sobre a prospecção da ideia, como que essa ideia surgiu, né? O Daniel Cardoso. Isso aí. Teve essa ideia inicial. Conta um pouquinho essa história pra gente. Há muitos anos, né, a gente vem acompanhando e sempre foi um desejo de deixar um legado da associação, né? A associação hoje, né, 2026, estamos com 56 anos da associação, vamos para 57 anos agora em julho de 17, mas a ideia era deixar de todo mundo que passou pela associação, os grandes, né, engenheiros e arquitetos que construíram essa cidade nesse período. Mas antes, vamos deixar o pessoal se apresentar. Vamos começar, Bárbara, com a Anita, né, que está representando a Fundação, que foi a grande parceira, Anita Mancini. Por favor. Olá, eu estou representando a Fundação Dom João VI aqui no programa. Participei do projeto da escrita e de pesquisa, e a Fundação entrou nesse projeto representando principalmente o embasamento histórico do livro. A Fundação Dom João VI entrou nessa parceria para dar principalmente um embasamento histórico para o livro. A gente parte dessa narrativa do desenvolvimento urbano de Friburgo, começando desde a Gênese, em 1819, com o Visconde de Jerumirim, que ele planeja, a princípio, a vila para a chegada dos colonos suíços. A gente também parte, continuando, com outros mapeamentos geográficos, com a expedição de Langsdorff, em 1822, mapeando a vila, né, com as primeiras casas provisórias que nós já tínhamos, e continuamos falando sobre o café, a cafeicultura, que foi um dos processos históricos que enriqueceram Friburgo, que tornaram Friburgo mais rica e se desenvolvendo. Então a gente parte dessa gênese, ainda quando Friburgo era um projeto, pelo Visconde de Jerumirim, passamos por Rupstorff, em 1822, já mapeando as primeiras casas da Vila de Nova Friburgo, e continuamos falando sobre cafeicultura, sobre estrada de ferro, sobre as figuras pioneiras nesse processo, que foi o Barão de Nova Friburgo, porque ele investiu tecnologia nas fazendas de café, ele investiu na estrada de ferro de Cantagalo, que começou em 1860, ele tinha um parceiro, né, um engenheiro holandês, Jacob van Nerven, que era um inventor dessas tecnologias e administrou algumas fazendas do Barão. Tudo muito rico, né? Muito rico. A gente não pode deixar de registrar, e eu não posso deixar de registrar, né, Yasmin, Luiz Fernando Folli. Exatamente. Né? O arquiteto foi quem mais me incentivou, na época me colocou na realidade do que era histórico, como essa estrutura, né, toda, como a Anita colocou, essa estrutura, essa espinha dorsal da história, juntando com a história da associação, dos profissionais, dos engenheiros e arquitetos, quem projetou Nova Friburgo, urbanizou, né, Anita? E essa parte toda, então, com o Luiz Fernando.
ainda vou voltar a contar como é que tudo isso iniciou. Vamos agora passar para Bárbara Gouveia. Apresente-se para a gente, foi nossa grande comunicadora aqui. Boa tarde. Boa tarde não tem horário. Olá. Olá. Olá, pessoal, telespectadores do Hora Técnica. Meu nome é Bárbara Gouveia, eu sou comunicadora. A minha formação ela é em administração da empresa pela Universidade Rural, mas eu trabalho há 12 anos na área de comunicação e acho que por eu trabalhar mais especificamente com estratégia de linguagem foi o motivo pelo qual fui convidada para fazer parte desse projeto. No comecinho de 2025, né, onde eu conheci o Daniel, tive a grata oportunidade de conhecer o Daniel, a história da EANF, depois posteriormente Yasmin, depois Anitta, e aí foi criando toda a rede de profissionais que trabalharam, né, nesse projeto do livro. E foi um projeto assim, muito interessante, porque eu nunca tinha visto nada igual, né? Foi um desafio. Não sei se para todos, mas para mim foi um grande desafio, porque a gente tinha ali na mão a história da EANF, a riqueza da história da EANF para ser contada e o contexto histórico de Nova Friburgo, né? Da história de Nova Friburgo. Então, acho que o grande desafio nesse projeto, de modo geral, foi trazer o contemporâneo, foi trazer a história da instituição em paralelo com a história da cidade, onde as duas se encontram, onde as duas se expressam. Então foi um trabalho assim super enriquecedor, que só acho que o sucesso desse trabalho e a oportunidade de vir com algo tão pioneiro, que é a junção dessa história, nos bastidores eu e a Anitta a gente estava conversando sobre isso, né? Que foi algo inédito que a EANF junto com a Fundação fizeram, que é trazer o institucional junto com a história da cidade. Só foi possível graças a duas pessoas que foram muito chaves ali, e que abasteceu de informações todo o contexto do que a gente precisava para poder construir o livro, que foi o Daniel e o Luiz Fernando, né? Cada um ali, o Daniel na expertise na área de engenharia, na área da EANF, da história da EANF, e o Luiz Fernando ali com a parte da história, né? Então, acho que os dois ali são grandes personagens dentro desse projeto para a gente chegar e conseguir concretizar algo tão grandioso. Muito bacana. E a gente trouxe, Bárbara, uma visão diferente de Nova Friburgo, né? Foi um livro único porque trouxe a engenharia e a arquitetura que nunca tinha sido, né, tão bem explorada. E é um conteúdo riquíssimo, né? A Anitta contando aqui um pouco do início da história, a gente já consegue ver que a engenharia esteve presente no desenvolvimento da cidade. Sim, engenharia, né? O Barão de Almirim, né, que foi o engenheiro que ele planejou. Ele foi contratado, né? Ele foi chamado para fazer o serviço, né? O trabalho pelo. O Visconde de Jerumirim, ele é no contexto bem inicial, com a chegada dos colonos. Ele está primeiro planejando o povoado. Depois dele, a gente tem realmente a primeira planta já, que é com Rupstal, na expedição Langsdorff, em 1822. O Jerumirim, ele começa nessa gênese, né? Olha, então desde o início. E desde o início eu vou contar agora como é que surgiu essa linha, né, e esse pensamento de fazer o livro. Em 2017, eu já queria, né, fazer, estava eu e Alexandre Sanglar, o arquiteto Alexandre Sanglar, a gente já queria fazer um livro, deixar um registro de toda essa história e dos colegas, dos profissionais que passaram pela associação, né? Há muito conhecidos na cidade, Heródoto Bento de Mello, Rafael Jacu, a família Vermelinger, o Joel, o Jairo, o Joilson, e todos esses, Sérgio Seixas, Zuri Maurer, Leiner, Rezende, ou seja, uma enormidade de profissionais de Vilarinho que a gente sabia, e, né, Valdir Rosales, né, todos
muito importantes que fizeram muitas coisas, tanto na prefeitura, né, nas aprovações dos projetos. Então, em 2017, a gente pensou isso para lançar em 2019, quando faremos 50 anos. E aí procurei primeiro a Lília Barreto, que é uma museóloga, e a Lília já estava morando aqui em Nova Friburgo e começando a trabalhar com Luiz Fernando Folli. Nos encontramos lá na fundação, nossa fundação estava em obra, estava recuperando a estrutura, e começamos a sair. Então, quando chegou próximo a 2019, difícil também, né, juntar recursos para fazer, né, que é um livro, uma publicação, não era uma revista que a gente queria fazer, a gente queria fazer um livro de verdade e tal. Então, chegou 2019, final de 2019, até lançamos a ideia, e chegou 2020 com a pandemia, tudo parou e tal. E a partir de 2022, a gente já começou a recuperar algumas coisas, costurar, e finalmente conseguimos em 2025, junto com o patrocínio do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o valor para poder, né, a grande parte já fazer essa publicação. E aí costuramos, tivemos, né, a Rota 116, a concessionária Rota 116, tivemos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que nos apoiou, a Águas de Nova Friburgo, que ainda, né, também nos apoiou. A Mútua, que é a Caixa de Assistência ao Profissional do CREA, nos apoiou, né, patrocinou, não só um apoio, patrocínio, né, e depois corremos aí, corre o chapéu junto às empresas, e todos eles a gente vai passar ainda aqui, ou vai até mostrar em vídeo aqui daqui a pouquinho. Então, esse foi o início, e daí, né, veio o Yasmin, veio a turma toda, até que surgiu, né, com o Sérgio Seixas, com um grupo que estava, né, que eu chamo o grupo selecionado, que foi Sérgio Seixas, Leiner, Rezende, Zuri Maurer, que a gente acabou fechando e trouxe a Bárbara como uma profissional até indicada pelo Luiz Fernando Folli. E aí conversei, topa, vamos em frente, vamos ainda, né, e tocamos isso aí. A Yasmin já estava conselheira da associação lá no CREA, e então começou essa briga toda aí, né? Então, a e hoje busca está por aí recursos, conteúdo. E o conteúdo que veio com o Luiz Fernando e com a equipe do Luiz Fernando, né? Queria depois você até mencionasse, né? Nominasse a equipe, que cada um contribuiu da melhor maneira possível e saiu essa obra de arte. Eu acho que um diferencial do livro é porque ele pega essa narrativa do desenvolvimento de Friburgo, então ele usa a história para direcionar nesse aspecto, o que a gente não vê nos livros tradicionais de história. E esse primeiro capítulo ele traz todo esse embasamento, né? Do século XIX, Brasil Imperial, a gente chega no século XX. E ele se destaca principalmente pela capa, que é muito rica, que foi ideia do Luiz Fernando Folli. Isso. Que ela toda é preta, em hot stamp, né? Uhum. E aqui no meio a gente tem a planta do Fronten, que é uma planta de 1884, uma das plantas mais complexas de Friburgo no século XIX. E esse recorte ele mostra, né, a Praça Getúlio Vargas, onde fica a EANF. Sabe aqui a primeira página? A capa. Na fundação, a gente fez uma força-tarefa entre eu, o Luiz Fernando Folli e a Isabela, que é a designer. Eu fiquei com a parte do levantamento histórico
que em grande parte a gente já tinha na instituição, então era um terreno sólido. O Luiz me instruiu nesse processo todo sobre como prosseguir, né, a pesquisa histórica. Já trabalhava com pesquisa histórica na Fundação já há alguns anos, com a historiadora Mariana Coaglino. A gente, inclusive, está produzindo outro livro, né? Só que o livro da EANF veio como prioridade para a gente continuar, conseguir, né, dar esse embasamento histórico. Sim, com certeza. E a Isabela foi quem diagramou, que tornou essa arte toda possível. E, Anita, fala um pouquinho sobre o porquê da escolha e por que essa planta está centralizada dessa forma. Então, a Praça Getúlio Vargas, ela é referência no centro da cidade, onde fica a fundação, onde fica a EANF, né? E essa planta, ela é uma das plantas mais bonitas e complexas de Friburgo no século XIX. Ainda mostrando o Rio Bengalas, né? Sim, ela mostra serpenteando ainda a confluência dos rios Cônego e Santo Antônio, mostra a praça, mostra a General Osório. E mais para frente no livro a gente fala, explicando sobre como essa planta é, né, a importância dela, a gente fala do fronten. Então, assim, a gente acompanha o desenvolvimento de Friburgo desde a gênese até a atualidade, de uma Friburgo que a gente não conhecia até a Friburgo que a gente conhece, não é? Trazendo pelo urbanismo, né? Então a gente buscou a história, ou seja, a gente não fez um livro sobre os personagens da associação, seus presidentes. Eles estão todos nominados, né? Nós estamos todos nominados, os presidentes, os vices e alguns personagens. Mas a gente fez puxando a história da engenharia e da arquitetura, desde da planta, da projeção da retificação do Rio Bengalas, do urbanismo, do plano, né, da lei de uso do solo, né, de 1988, e trouxemos até a tragédia de 2011. Então, esse foi a espinha dorsal, com os depoimentos aí de Augusto Spinelli, de todos os Uri Maurer, do Lehner, Eduardo de Vries, né, todos que contribuíram. Foi bom, né? E parabéns, Bárbara, por ter conseguindo fechar todos esses depoimentos. Esses pontos, né? Esses depoimentos. Algo que é bem interessante foi como fazer essa passagem, né? Que isso aí foi um grande desafio aí para mim e para a Anita, porque ao mesmo tempo que a gente fala do início, a gente fala da atualidade. Então, como tratar a atualidade, que é uma linguagem diferente do início da história, né? Sim. Então, a gente teve ali a gente teve todo o cuidado de trazer uma única linguagem para tempos diferentes, que é realmente um tipo de escrita muito desafiador, porque a gente não queria que o leitor tivesse essa quebra de estado. Por exemplo, ali tem 3 autores, começa com a Anita, que conta aí a maior parte ali, porque a gente traz um embasamento maior ali do tempo passado até o contemporâneo, né? Depois vem o tempo atual, onde eu trago todos os depoimentos ali, que o Daniel e a Yasmin ali foram essenciais ali para a gente extrair o máximo de depoimentos dos ex-presidentes da EANF e também de famílias que foram essenciais na história de Friburgo, e depois o Pedro Higgins vem com aquela camada da tragédia. E se a pessoa lê o livro, ela não sente essa diferença de vozes autorais, porque foi uma preocupação que a gente teve também no processo de escrita. Sim, sem dúvida, ter a família Arp, né, o Pedro e a Letícia contribuindo com imagem, com a contação, sempre... Até a própria história, né? O contexto histórico dele. O Gunther, a Dona Cristina, o pessoal que veio da AGA, né, do Hans Geiser, né, de toda essa contação, da industrialização, né, que a Anita até quando gravou, né, fez aquela gravaçãozinha ali na porta porque a industrialização de Nova Friburgo é fora de série, algo assim. E foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. Yasmin, vamos fechar esse bloco aí, fecha vamos você. Vamos fechar. Então, agradecendo, né, primeiramente os nossos patrocinadores,
ao CREA, Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, ao CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, à Mútua, Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, à Rota 116 e aos demais patrocinadores hoje citados aqui. Muito obrigada a todos e vamos ao próximo bloco. Vamos para o segundo daqui a pouquinho. Obrigado. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviço de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar? Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê? O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é zero e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablet e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800 610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família. Bem-vindo de volta ao programa Hora Técnica, hoje uma edição especial mostrando o livro Nova Friburgo, Estruturas de uma História.
A gente estava comentando aqui um pouquinho, Anita, sobre... O nosso último bate-papo foi sobre a locomotiva, né? Você contando um pouquinho da história do desenvolvimento de Friburgo. A locomotiva, né, a Estrada de Ferro de Cantagalo, ela é a presença da engenharia mecânica ainda no Brasil Imperial. Ela começa sendo um projeto idealizado pelo Barão de Nova Friburgo, que tinha o domínio na região, e a primeira seção dela é inaugurada em 1860, né, que vai do Porto das Caixas até Cachoeiras de Macacu. O que é mais interessante nessa locomotiva não é a primeira seção, mas a segunda seção, que é continuada pelo Bernardo Clemente Pinto, que é o filho do Barão de Nova Friburgo, porque ele introduz o sistema FEL, que é um sistema utilizado a princípio no Monte Cenis, nos Alpes entre a França e a Itália, e ele consegue vencer o desafio do terreno íngreme do trecho de Macacu até Nova Friburgo. Isso é muito interessante, a parte de engenharia mecânica, né, que diz, né, sobre a minha especialidade. E o sistema FEL vamos dizer, como se fosse um sistema cremalheira, mais ou menos, que ela vai subindo em garras, né? Então, ela não tem chance de retornar, né, assim, na subida, né, o equipamento, o trem, deslizar e cair. Então ele fica sempre firme. Então, com o Bernardo Clemente Pinto é que consegue uma façanha, suprimir essa dificuldade de chegar no alto da serra. E daí para Cantagalo. E essa locomotiva foi uma demanda do Barão. Foi um projeto do Barão. Isso, qual a importância dele histórica para a cidade e para o desenvolvimento da cidade? Então, a Estrada de Ferro, ela é um elemento essencial para o desenvolvimento de Friburgo. Por quê? Porque ela traz a tecnologia, a inovação, né, tecnológica, e ela melhora o transporte do café que antes era feito pelas tropas muares, e era um transporte muito precário. O Barão, junto com Jacob Van Erven e mais tarde o filho do Barão, eles começam a inovar Nova Friburgo, desenvolver ela, né? Trazer a urbanização a partir da tecnologia com o transporte do café e com maquinários nas fazendas de café. Então isso é a identidade de Friburgo oitocentista. A gente faz esse resgate no livro e traça essa linha até o século XX, século XXI, dando todo esse conteúdo histórico para que o leitor se situe em Nova Friburgo enquanto uma identidade completa. Né? Sem dúvida nenhuma. Aí, esse desenvolvimento, né, trouxe equipamentos para construir, né? Fica mais fácil subir em mulas, né, no transporte de muares, pelas trilhas, né, trilha do Barão e todas essas trilhas que a gente conhece da Fazenda São Lourenço até Castalha, né, e que fazia esse transporte duro, e tem locais ali que são muito íngremes, né, para vencer tudo isso, e sem dúvida nenhuma isso ajudou demais. E na construção civil, né, engenheira? Sim, com certeza. A gente vem com os primeiros projetos, né, de desenvolvimento do centro, a própria praça, né? Sim. Um projeto de urbanismo. Sim, projeto do Glaziu, né? A Praça Getúlio Vargas, ela é projetada pelo Glaziu em um projeto clássico francês, né? Ele divide a praça em 3 segmentos, dispõe os eucaliptos para suprir aquele vácuo, aquele vazio no centro da cidade, dando a cara paisagística de Nova Friburgo, né? Nossa, essa questão do paisagismo, né? Eu e Yasmin estivemos agora no Museu da República, né? Que era o Palácio Barão de Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, lá no Catete. E a gente via isso, né? O paisagismo, né? É tombado, né? Hoje seria feito por um agrônomo, feito pela Fernanda Vilarinho, até a manutenção. Né? A manutenção. E é muito interessante como desenvolveu tudo isso tão profissionalmente, e profissionais de gabarito, né? Glaziu. Sim, é citado também por ele o Country Club. Sim, ele fez os jardins do Parque São Clemente.
no modelo romântico, assimétrico, quebrando a rigidez, trazendo uma visão de paisagem integrada, com a paisagem inventada e a natureza. E tem um detalhe do Glaziu muito interessante com o Country Club, que ele já cria as comportas, os pequenos lagos, né? Se eu não me engano são 3 lagos menores lá no fundo, que ele segura as inundações para o Parque São Clemente e desvia para o Rio Cônego, né? Então, quando vem as enxurradas, ainda hoje, né, que chegam, ali para nas comportas, então ali ele já conseguiu, né, domar aquela a enxurrada, né, pelo Talveg do Rio Cônego, e depois retorna logo ali atrás da Arpe, né, que ele retorna. Muito interessante esse trabalho do Glaziu, que foi de paisagismo e também de controle das águas. E como que foi, Bárbara, montar todo esse conteúdo para você na parte de comunicação, pegar esse contexto histórico, né, desenvolvido pela Fundação, esses depoimentos e compor isso tudo? Eu digo que só foi possível porque teve uma equipe muito extensa e coesa, né? Então, acho que a equipe também faz parte do sucesso do projeto, né? E aí todos nós, cada um desempenhando a sua função, porque a gente tinha a questão do tempo e a gente queria trazer o melhor, né, para essa história, para o projeto, porque a história da EANF é muito, muito rica e ela merecia ser contada da melhor forma possível. Então, no que se refere até 1950, mais ou menos, eu não tive tanta preocupação porque a Anita, ela é assim, uma profissional extremamente competente, preparada ali. Ela estava sendo muito bem amparada ali, instruída pelo Luiz Fernando e pelos historiadores da Fundação. Então, eu não tive muita preocupação em relação a isso. O grande desafio mesmo foi realmente o tempo moderno, que era uma coisa que ninguém tinha feito ainda, né? Registros também não tinha registros, não tinha literatura, não tinha nada. Então a EANF realmente foi muito assim guerreira, porque vamos pegar e vamos construir a história, né? Então teve uma construção de uma história. E quando a gente fala do momento presente, o que é mais rico, né, na nossa percepção são as fontes vivas, porque as pessoas que viveram tudo aquilo, né? E a gente tinha ali os presidentes, ex-presidentes da EANF, que são pessoas que viveram e viram essas construções, participaram ativamente nessas obras, né? Então, o interessante era isso. Eu tive a oportunidade de acompanhar muitas entrevistas, o Daniel e a Yasmin tiveram mais à frente dessa parte das entrevistas, e as pessoas estavam falando de coisas que elas estavam ali fazendo, vivenciando na prática. Então isso é muito interessante, isso é muito rico. A dona Cristina Sichel, né, também foi, a família foi fundamental, né? Foi fundamental, porque quando a gente pega em 1950, mais ou menos, a gente está vivendo aqui em Nova Friburgo um período em que as fábricas ali estão no auge, né? No auge. A gente parte do auge das fábricas e a gente teve a grata oportunidade de entrevistar famílias dos grandes industriais, né? Que foi a família Arpe. A gente teve o depoimento da Ana Arpe ali, através do Pedro e da Letícia Arpe, que trouxeram esse depoimento para a gente, participaram ativamente aí nessa construção, e também a AGA, que a gente teve a grata participação também da Cristina Sichel e do Albrecht Schoe, que é o esposo da Cristina, né? E também do Gunther e da Ingrid, né, também Sichel. Então a gente teve a presença dessas famílias para enriquecer de depoimento esse período industrial, depois a queda do período industrial. Eu não poderia dizer que foi queda, mas essa mudança de contexto, né? Porque o que a gente observa desde o começo são os períodos em que a cidade vem passando, que é uma coisa, e a Anita pode até me corrigir nesse sentido, que é natural e necessário para a evolução, né? A gente, de certa forma, a gente precisa que
as coisas venham se transformando à medida que o mundo também está se transformando. Nesse texto de passagem entre a voz autoral da Anitta para mim, a gente usa até o contexto da guerra, do pós-guerra, que também influenciou aqui em Friburgo, né? Parece que a gente está tão distante, mas os acontecimentos mundiais influenciam nos acontecimentos locais, e Friburgo não seria diferente. E aí a gente começa essa parte já com os depoimentos, que eu acho que é o grande trunfo que fez com que a história fosse realmente rica e bem contada, né? Inclusive, Daniel teve ali dando depoimento. A gente tem uma coisa em Nova Friburgo, o que muito apaixona essa região, e principalmente Nova Friburgo, por ser um polo, é que uma das coisas que traz industrialização ainda hoje, né? A gente precisa de energia elétrica. E a família Arpe, né? o Júlio Arpe, eles trouxeram e montaram a PCH, né? A usina Hansa, onde supriu a energia para o município. Inclusive, Friburgo era autônoma em energia, né? Tinha a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, que ele fundou, criou. Então, Friburgo tinha a sua própria energia, a sua própria telefonia, administrava e coordenava a questão de hídrica, né? Tinha a companhia a EMASA, depois teve a MAI, que tratava o saneamento e distribuição de água. Então, ou seja, desde a eletricidade até a questão do saneamento, né? Você passa aí pelas engenharias, né? Engenharia elétrica, né? Vários engenheiros elétricos, eletricistas participaram, né? Os engenheiros civis nas construções, adaptação, saneamento. Então, tudo isso é uma mistura, é o profissional na estrutura, né? Por isso que a Nova Friburgo, né? Estruturas de uma história, né? É muito isso e muito, muito interessante essa alma de Nova Friburgo. E aí, Anitta, a gente tem aqui a imagem da igreja de São João Batista, né? A Catedral de São João Batista, né? E a catedral, e vai passar depois com mais detalhe, o pessoal, Mateus e a turma, né, que manda na TV, eles vão fazer edição e vão mostrar tudo para vocês. Inclusive, né, Anitta, pode procurar o site da Fundação, no site né? da Fundação a gente vai disponibilizar o livro online para vocês baixarem, fundação@djoãovi.com. Estará escrito no... Dom João VI, né, que é o 6, né, que é em números romanos, né? Então, vai ficar à disposição, né, e para poder consulta, inclusive, né, Yasmin, com o Luiz Fernando, o que a gente queria? Que fosse um livro que, por exemplo, vai para o Colégio Anchieta, tem até a planta das fundações do Colégio Anchieta, né? Tem essa planta aqui pode levantar, que é a planta da Ponte Branca, que é aquela ponte entre a Galdino do Vale e a Conte Bittencourt, que liga as duas, né? Sobre o Rio Bengalas. E aí tem tudo isso. E é interessante, Daniel, ver o livro assim, nessa cronologia, que você vê a própria arquitetura e a engenharia se desenvolvendo ao longo, as adaptações, os projetos, a própria parte da industrialização da cidade. Sim. Você vê toda a modificação o primeiro projeto em Arte Nouveau, né? Então, para chegar nesse contexto a riqueza atual da arquitetura. Tem o hotel, o Parque Hotel do Lúcio Costa, né? Que também é muito interessante, né? Uma forma mais do século XX, né? Também Lúcio Costa e Oscar Niemeyer são a alma do Brasil do século XX, né? Os grandes nomes
arquitetura. Uma questão que é interessante é que a Fundação digitalizou cerca de 100 plantas que a gente tinha no acervo. Entre elas é a planta do casarão da Vila Amélia, que está no livro de forma inédita, não é? Olha, E a gente também digitalizou várias plantas das casas de Friburgo, dos projetos das casas de Friburgo, no início do século XX. Algumas a gente mostra aqui de forma inédita e é muito interessante ver essa riqueza da arquitetura, começando, né, com o barão, com o chalé, o solar, e depois indo no século XX até com o Januzzi, né? isso. Muito tem interessante. A casa do Januzzi, né, aqui na Luiz Spinelli, não. Tem o sobrado que foi feito pela Companhia Januzzi ali na Getúlio Vargas, não é? E o modernismo também, né? Sim, A gente entrando com o Parque por conta Hotel, com o Edifício Spinelli, a gente faz toda essa trajetória. Sim, nossa, o Spinelli teve, né, inclusive o Zé Augusto Spinelli Sim. foi um que, né, no seu depoimento, comenta muito da família. Foi a primeira linha de ônibus, né, foi a família Spinelli e a estação, tudo era ali no edifício Spinelli, que está até hoje ali. Então, muito rico nessa e tem até a imagem do Rio Bengala já, o Parque Hotel. Mostra, Calma aí. é tanta coisa, né? Que vamos ver a planta do Parque Hotel, É, pela Copasc. que é linda essa planta. Então a gente vai do neoclássico até o modernismo, né? Isso só no capítulo 1. Depois a gente avança muito mais para uma Friburgo que a gente conhece, né? Ainda faltou coisa, né, É Yasmin? isso que eu ia falar. É muito pouco tempo para uma riqueza de conteúdo, né? É o que eu conversei com o Luiz Fernando na hora da produção. A gente teve que sintetizar processos históricos complexos, fazer um processo seletivo sobre o que escolher, porque são muitas construções, muitas referências históricas. Muitas. Não é? E para traçar essa linha, né, desenvolvimentista até a atualidade, quando chega, né, a ANF do século XX, né, adiante, foi necessário traçar todo esse projeto. E a gente ainda tem uma coisa, né, um detalhe, né, voltando um bocadinho, que tem a planta da estação da Leopoldina que não foi executada, mas o projeto foi feito. Está no livro também, muito interessante, né, que é onde tem a prefeitura hoje, né, que era a estação do trem, e aí tem a moderna, né, Nova Friburgo moderna, cheio de fio passando. Uma hora consegui tirar essa a grande parte, já diminuiu bastante, mas tudo isso muito interessante, né, para valorizar a cidade, né, valorizar a beleza de Nova Friburgo, né? A identidade da cidade, a identidade da cidade. Até a parte da agricultura a gente comenta, mas não se deteve, porque não teve como, né? E um limite né? Já, né, no século XIX, né, que foi o café, o grande ciclo, inclusive foi o que enriqueceu o Barão de Nova Friburgo, né? Um dos homens mais ricos do Brasil à época, né? Trouxe essas inovações, construiu onde tem o naval, o sanatório naval, né? Que era a casa, a UF também, né? Onde tem a casa da UF. A UF já é o palacete do Dr. Elias de Moraes, que é um pouco mais adiante do Barão, mas já mostra a riqueza arquitetônica do ecletismo neoclássico. Mas o sanatório naval foi do Barão, não foi? Se eu não me engano. A gente não se aprofundou no sanatório. As construções que a gente referenciou com o Barão foi o chalé, principalmente, e o solar, que é a Fundação Dom João VI. Isso, e muita coisa, então a gente espera ter agregado. E fazendo essa transição no livro, no contexto histórico, vem 2011 com impacto grande na cidade, né? Sim. Não, aí ficou bem com a Bárbara. Mas, só um minuto, Bárbara.
Vamos aguardar para o próximo bloco, que já estamos finalizando. Pois é, a gente não para de falar, então, até já. Até já. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviços de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar? Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê? O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é zero e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablets e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800 610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família. Bem-vindo de volta a mais um programa Hora Técnica. Hoje falando um pouquinho sobre o nosso livro Nova Friburgo, Estruturas de uma História. Estamos agora na finalização dele, num momento histórico que definiu, né, foi o ápice do nosso livro,
Um contexto histórico para... Do século XX para o século XXI. Exatamente. É muito interessante que a gente vem conversando, né, Yasmin, e a Bárbara levantou, foi essa questão do indo para o fechamento do livro e dos personagens que participaram. O fechamento a gente foi a partir de 2007, que foi o plano diretor que começou em 2006 e acabou fechando em 2007. Tivemos uma participação muito grande do geógrafo Pedro Higgins e estávamos montando muitas plantas, porque planta atualizada não tinha, com detalhes, os distritos, as ruas, as matas, os parques, as reservas, todas as unidades de conservação municipais, estaduais, ou seja, era a organizar já no sistema, até alguns sistemas atualizados, né, de satélite e tudo. Então, com isso, a Bárbara, a gente indicou, tivemos a reunião ele ainda estava na prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, e lá a gente montou a base para fechar esse mapeamento, que foi muito rico na época, até quando aconteceu a tragédia, em 2011, que serviu de base quando a gente apresentou, quando uma parte do governo estadual se instalou aqui em Nova Friburgo nessa reconstrução. E até tive com ele, fui junto com o Pedro, levar as plantas, lá no 3º distrito, que ficou o pessoal do salvamento e atendimento, foi o BOP, estava lá no SEASA, era o comandante Renê, muito legal, uma turma assim, que realmente eles não enfrentam só, a gente imagina o BOP, policiamento, enfrentamento, de segurança pública. Não, eles deram muito fera e apoiaram muito na distribuição de água, as comunidades que estavam isoladas. E levei as plantas do Pedro, a gente imprimiu grande, fizemos um grande painel, ou seja, foi uma pessoa muito importante nesse contexto. E a gente nomeia também toda a equipe que trabalhou montando esse que foi... E vem aí também, Daniel, a importância da geologia para esses estudos, entra na parte aí veio o DRM, todo o contexto técnico. CPRM federal, tivemos a visita de noruegueses, o pessoal queria ver os japoneses com a expertise lá dos terremotos, das grandes catástrofes, vieram até, isso já até linkou com o programa GIDES, que era, até o Alexandre Sanglar ficou à frente, estava até como presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo, era o Alexandre. Então, tudo isso aí a gente fez um grande trabalho. E, Bárbara, comenta, você estava falando, mas conta dos trabalhos invisíveis, É verdade, é porque até por uma questão estratégica mesmo, no 2º capítulo a gente não usa fotos especificamente de pessoas e construções. A gente adota fotos da cidade em si, de lugares importantes, de algumas plantas, porque nesse momento as coisas são construídas muito em rede. Então, tem sim personagens relevantes, como a gente coloca a figura do Dr. Heródoto Bento de Mello ao falar daquela viaduto ali, do Paissandu. Do Paissandu, mas tudo é construído muito em rede, E aí a gente buscou uma forma de contar essas construções, principalmente as invisíveis,
porque elas são essenciais no dia a dia. A gente precisa delas, né, na vida prática. Tubulações de saneamento, né? Exatamente, e a gente acaba ficando ali esquecida porque ela não é vista, né? E aí a gente teve também o cuidado de trazer essas obras de engenharia que são essenciais para o dia a dia, para a nossa vida prática, né? Isso teve a melhoria até ali na Monte Líbano, né, que desceu das Brownies, né, que foi uma melhoria antiga, um projeto com mais de 30 anos, que conseguiu fazer agora, onde a gente fecha também. E foi interessante também a forma que foi abordado esse período, não focada apenas na destruição, mas sim no desenvolvimento da cidade, né? Sim, isso aí. sim. A gente procurou ser realista, né? A gente sabe que o tempo moderno ele traz novos desafios, que nem tudo é às vezes como as pessoas gostariam, mas existem coisas boas acontecendo, né? Então é importante falar sobre isso também. Do mesmo modo que é importante falar do que precisa ser melhorado, a gente tem que falar também do que acontece, né? Isso, a gente não se deparou muito com isso, não ficou muito focado, porque na Friburgo tem essa história da industrialização e tivemos um bom demográfico, né? Veio muita gente para Nova Friburgo para trabalhar nas fábricas. E, de repente, Friburgo tinha cerca de 20, 30 mil habitantes, aí já dobrou e quando veio, né, a questão da moda íntima, né, é que tivemos um grande número de habitantes e aí o desafio era esse, né? Como fazer, né, ligar essa história e dar suporte, né? Muito difícil as construções em áreas de risco, mas são os desafios das cidades, não é só de Nova Friburgo, de várias cidades, e a nossa aqui, né, que tem a questão do escorregamento de massa, né, que são os deslizamentos de terra, mas no contexto geral o livro está aí, estamos terminando esse programa, faremos outro, né, Yasmin, chamar, né? Entendemos, né? Vamos ver se a gente consegue trazer o mestre Luiz Fernando Foli, né, uma hora em que, sem dúvida, enriquece muito todas essas informações e espero que tenham gostado. A Anitta já passou o site da associação, vou pedir para o Matheus colocar na edição, né, marcar o site. Né, o link da fundação. Uhum. E sobre a conclusão, vocês querem comentar? Fecha aí, agora o programa, Anitta. Você é mais jovem e uma grande honra ter você. Muito obrigada. Né, muito por tudo, tua juventude, tua dedicação, muito, né? Teve a Vanessa, né? Tem a Vanessa que já tem uma história, um conhecimento muito grande ali, né? Você com a Isabela, que foram assim, a gente quando foi partir para buscar os recursos, né, nas empresas da cidade, essa mesma equipe fez o Pequena Alemanha. E aí a gente sempre levava o livro da Pequena Alemanha, que ficou lindíssimo, extraordinário. E ele falou, olha, não vai ser esse livro, mas a gente quer essa equipe, a gente quer todo o carinho dessa, né, a capacidade técnica dessa equipe que possa fazer. E surpreendeu com esse belíssimo livro, a capa, né, com faca, e atrás, né, a gente coloca, né, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo, o CREA, né, que é o Conselho Estadual Conselho Regional do Estado, né, e dos Engenheiros e Agrônomos do Rio de Janeiro, e a MUTO, que é a Caixa de Assistência ao Profissional do CREA. E todos que tiveram, a gente vai colocar aí, né, vai botar na tela. E a gente não pode deixar também, Daniel, de agradecer ao Daniel, da gráfica,
sem Pela dúvida parceria nenhuma. e pela elaboração desse A texto, gráfica pelo da trabalho. gráfica Atos foi assim fundamental. E a Renata, né, a esposa dele, é uma gráfica familiar, pequena para o que, mas é grande na sua probabilidade de fazer e Capacidade, capacidade né, de qualidade demonstrar do que material. são grandes, enormes e uns grandes amigos conseguiram, porque na parte financeira tiveram que aguardar liberação, tanto do CREA, da Mútua, são partes, agradecemos também a Bárbara nisso, porque são em partes e as prestações de contas foram feitas e foram recebendo e tudo aconteceu de uma maneira muito harmônica, todos, né? Todo o projeto foi... a ideia, né? E compraram a ideia. Compraram a ideia. Né? E a própria Anitta, a qualidade o grupo do material. Da fundação que fez parte dessa coisa e sabendo como é que é difícil, né? A gente como uma associação de engenheiros, né? Não é uma grande empresa, não é um banco, então... É uma entidade sem fins lucrativos. É uma entidade sem fins lucrativos. Tem muita gente perguntando, vendemos o livro? Não vendemos. Não, a gente não vende o livro, né? Mas quem quiser contribuir para a associação, a gente, né, aceita sempre as parcerias, mas não há comercialização do livro, né? E como a gente não consegue atender a todas as demandas, né, aí que vem a parte digital nos favorecendo nesse sentido. Sim, a parte digital. De pesquisa futura para trabalhos acadêmicos, né? Enfim, pode ser uma base, né? Vai estar na nuvem da Fundação Dom João para VI. sempre. Está registrado, né? Foi registrado, né, como reserva de... Como é que fala? Reserva técnica? Reserva, né? Tem aquela... Como é que se chama isso aqui? A BNT. O ISBN. Catálográfica, né? Sim. Direito de propriedade. Então, já está aqui, da associação, da Fundação, de Nova Friburgo e seus profissionais. Então, eu agradeço ao telespectador, você que faz esse programa acontecer desde 2003, né? E Yasmin... agradecer aos nossos patrocinadores, né? Isso, os patrocinadores, principalmente RJ, ao Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, a Mútua, a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, a Rota 116, muito parceira, inclusive, na elaboração desse livro, que sem a Rota, né? Isso, suporte, vamos até mencionar aqui todos que estão aqui, ó. Isso. Tem o CAL, a Mútua, Águas de Nova Friburgo, Daniele, a turma lá toda sempre atendendo a gente, o Érico Ferreira, a Juliana, a Vermar, né, que colaborou, Carino Engenharia, a construtora que colaborou, a GESAP, né, do Gustavo Sarruf, a Zina, do Rafael Soares, a Argibem, do seu Luiz, aí tem a CAIF Construtora, a CSB, né, que também contribuíram, a DRC Engenharia, a Gama Ambiental, que contribuiu e deu sua parte aqui a questão do livro, a Contec Engenharia, do Luiz Barata, e a Contabilis, né, do Francisco Fernandes e da Camille, que sempre contribuíram, são parceiros de longa data conosco, né, que são da Drink Deli também, né, o Francisco Fernandes, e a Contabilis sempre nos ajudando aí. Então, muita coisa ainda a falar, vamos gravar outro programa, Matheus, vamos falar aí com o pessoal, com o Denis, agradecendo ao Denis, a Gisele, a todo o grupo. E essas meninas que agora estão levando aí a associação, né, turma nova, essa turma nova, as meninas,
né, a contribuição e realmente ao empoderamento da mulher, sempre tiveram e hoje estão aqui tocando toda essa parte muito bem, com muita qualidade, como disse a Kátia Martelo, né, as poderosas, né, e a poderosa, e eu só dou ideia e tal, e elas compram essas ideias e estão tocando. E sem dúvida deixar um agradecimento especial ao Luiz Fernando Folli, que conseguiu juntar essas coisas aqui e fazer acontecer. Yasmin, pronto, final. Então agradeço, Matheus, toda a equipe da TV Cidade e até a próxima.